Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora,
Rádio Popular, agora são 17 horas e 56 minutos, 17h56. Muito boa noite para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, ouvintes do programa Falando de Jesus. Mais uma vez, Deus nos abençoou, mais uma vez, Deus permitiu, mais uma vez, queremos agradecer a Deus por nosso dia de trabalho, por nosso dia de dificuldades, por nosso dia de alegria, por nosso dia de tristeza, por nosso dia de problemas e também de soluções. Grande é o Senhor, porque todas as coisas Ele nos favorece. É só nós crer e termos fé, porque todas as coisas em Deus é possível dentro da permissão dEle. Se hoje você tentou algo e você não conseguiu, não fique triste, não desanime. Coloque para Deus, espere o tempo de Deus. No tempo de Deus, na hora de Deus, Ele vai realizar aquilo que se for possível a você. Deus nos dá aquilo que nós suportamos, Deus nos oferece aquilo que realmente podemos suportar. Então, não fique triste, não fique desanimado, ok? Sabemos que as situações, ela está difícil, não só para mim, mas para todos. Sabemos realmente que as coisas não estão fáceis, mas nem por isso podemos perder a fé ou deixamos de crer que existe um Deus Todo-Poderoso. Sabemos que realmente para muitas às vezes as coisas acontecem, quanto que para nós não acontece. Não inveje aquele que está conseguindo. Continue trabalhando, continue batalhando, continue tendo fé, porque a sua vitória ela vai chegar na hora e no tempo certo. Não se preocupe com aquele ou com aquela. Não se preocupe se você não tem e outros têm. Mas deixe de uma coisa: se você tiver Jesus no seu coração, você pode ter certeza que você tem o maior tesouro do mundo. Começando mais um programa Falando de Jesus desta terça-feira abençoada. Terça-feira, tempo hoje ficou agradável para nós fazermos a nossa manutenção, ok? Graças a Deus, resolvemos o problema do bairro de Taquara 2, graças a Deus resolvemos o problema lá do Planalto Serrão no Bloco B. Queremos saber que está todas as nossas rádios afiliadas com o programa Falando de Jesus estão funcionando a 100%, para que você em Jardim Carapina, a você no Bloco B, a você em Campinho da Serra, a você lá no Rosário de Fátima, a todos os nossos ouvintes do Balneário de Caravebus, a todos que nos ouvem no bairro Diamantina, a você de Central Carapina, enfim, em qualquer lugar, em qualquer ponto aonde tem exatamente uma caixinha de som, então abra o teu coração, empresta o teu ouvido para que Deus possa falar exatamente a você hoje, mais uma vez. O programa Falando de Jesus a cada dia traz mensageiros para trazer uma palavra de Deus. E hoje já está confirmada a presença do pastor Klebert, da Igreja Vida do bairro de Taquarão. Ele que daqui a pouquinho está chegando no estúdio. Acabamos de falar com ele agora mesmo. Ele falou que está na bênção, está tudo bem. Então o pastor Cleves daqui a pouquinho vai estar aqui no estúdio da Rádio Popular para trazer mais uma palavra abençoada para o meu coração e também para o seu coração, tá certo? Espero que esteja nos ouvindo, né? Eu espero que ele esteja nos ouvindo, mas se não estiver, é devido ao seu trabalho. Mas ontem nós tínhamos anunciado, né, o pastor Ralph, esse também que faz parte do programa Falando de Jesus, mas é exatamente no placar do relógio do programa Falando de Jesus, às 18 horas, o pastor Ralph, nós conversamos, ele estava acamado, ele falou que estava com muitas dores de cabeça, estava com febre, e como ele mora lá no Chapadão, exatamente no Chapadão, que passa por Nova Almeida, que vai sentido a Serra, passando por Putiri, exatamente, nós estávamos conversando e estava difícil para ele sair do Chapadão para estar exatamente aqui, já que ele teria que vir com o seu veículo e de repente não estaria com segurança para chegar. Então ele pede perdão e, se Deus assim permitir, vamos ver na próxima segunda ou outro dia qualquer, o pastor Ralph pode estar aqui. Espero que ele esteja melhor, exatamente na sua congregação, para o seu trabalho, enfim, para todos, ok? Bom, agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 e 1, e vamos à oração do Pai. Agradecer a Deus mais um dia de todas as bênçãos que Ele derramou sobre nós. Às vezes você tem uma enfermidade, você pensa que não é bênção.
Às vezes você tem uma tristeza, você pensa que não é uma bênção de Deus, mas pode crer que é. Porque às vezes Deus tem uma forma de nos derramar bênção para nós aproximarmos mais dele, ou seja, na tristeza, ou seja, na enfermidade. Deus aproxima a gente com alegria, Deus aproxima a gente também com saúde, mas Ele também tem outras formas de aproximar de nós. Agora na Serra 18:02, hein? 2. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Amém, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui trazendo a palavra de Deus e com essa oportunidade de falar de Jesus. Falar de Jesus é falar o que vive com Ele, não é falar o que a gente ouviu dizer que os outros falam ou falaram. Falar de Jesus é falar o que a gente sabe dele. Então, pela graça do nome do Senhor Jesus, a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus e o que Ele fez após quando Ele morreu por nós e ascendeu aos céus, deixou aqui uma grande obra para a sua igreja. Eu estou com um texto aqui para a gente compartilhar juntos, e eu louvo a Deus por você ter essa oportunidade de estar aí também, de ter essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, onde vamos estar falando de Jesus. Isso é muito bom. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10. Então, é muito importante a gente ouvir a palavra do Senhor. Isso renova a nossa fé, isso renova a nossa esperança, isso renova nossas forças para caminharmos na dependência, na vontade, na agradável vontade de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no capítulo, se você puder, é claro, no livro de Atos 22, livro de Atos do Novo Testamento, livro do Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. E às vezes você pode não ter essa oportunidade de estar com a Bíblia em mãos, mas inclina seus ouvidos para ouvir a palavra, pois é muito importante a palavra. A voz é minha, mas a palavra é do Senhor, tá bom? Vamos aprender um pouquinho com a Santa Escritura. Capítulo 22 do livro de Atos, a partir do verso 1 mesmo. Vamos ler a partir do verso 1. Tem uma história linda aqui, simples, mas muito importante. Diz assim:
Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade a que fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, Paulo falando para o povo. Depois nós vamos estar discorrendo sobre este momento aqui que a gente está lendo. Verso 4: Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos destes. Recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer presos ou manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Eu queria fazer uma oração antes da gente ler já lemos, mas antes de darmos início à ministração da palavra, eu queria fazer uma oração com você. Em nome de Jesus, meu Deus, que essa palavra lida é a voz somente de um homem, mas a palavra sua é poderosa e tem poder para transformar circunstâncias. Eu acredito, creio no poder da tua palavra, Senhor, e peço-lhe que o nome do Senhor Jesus seja glorificado mais uma vez através da tua palavra, não por minha causa, não por causa desta rádio, mas sim por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, por causa do compromisso que o Senhor tem com a sua palavra, Senhor, com a tua palavra, e debaixo do sangue de Jesus eu coloco todos os ouvintes diante do Senhor e peço-lhe que a tua boa mão abençoe poderosamente, cura, restaura, fortaleça, anima de forma sobrenatural e maravilhosa, em nome de Jesus. Que essa palavra, soberano Deus, venha gerar vida, vida em abundância, venha gerar milagres, venha gerar cura, salvação, libertação e conduza cada vida à tua vontade somente, Senhor. Em nome de Jesus oro, agradecido pelo amor do teu nome. Amém e amém. O texto que nós lemos, irmãos, é um momento onde Paulo relata o que aconteceu com ele. É um momento onde Paulo vai preso, porque ele estava fazendo a obra do Senhor. Paulo vai preso e ali ele é maltratado, pois as pessoas, os religiosos, os judeus que estavam ali presentes, estavam indignados, porque Paulo estava
até se destacando, pois quem muito se destaca, às vezes os invejosos não gostam do sucesso dos outros e acabam até perseguindo. Foi por isso que muitos judeus fizeram isso com Paulo, fizeram isso com Estevão, fizeram isso com o próprio Senhor Jesus Cristo. Lemos os relatos onde Pilatos pega Jesus antes dele ir à crucificação. Pilatos viu que Jesus era honesto e Pilatos também reconheceu a inveja daqueles homens contra Jesus. E Jesus não queria destaque, Jesus simplesmente queria pregar o evangelho. Paulo também Estevão não queria destaque, só estava ministrando a palavra e foi morto a pedradas. Paulo também aqui não estava querendo destaque, mas ele queria pregar a palavra e falar de Jesus. Mas quando os religiosos da época viu isso, ficaram ofendidos, porque era uma doutrina, segundo eles, nova, e queriam acabar com Paulo e até mesmo matar, mas a mão poderosa do Senhor protegeu Paulo. Então, neste momento, Paulo estava sendo atacado, e ele vai e pede oportunidade para falar, e quando ele fala, foi o texto que nós lemos aqui, é o texto onde ele fala a experiência dele quando ele esteve com Jesus. Paulo, ele mesmo aqui nas próprias palavras dele, ele relata que ele era um perseguidor dos cristãos. Paulo era um homem que conhecia somente a letra, a lei. Paulo não tinha conhecimento do Deus verdadeiro, pois Jesus veio trazer a nova aliança, a libertação, a cura, a salvação, o caminho da salvação. Jesus veio fazer a ponte para o ser humano ser conduzido ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus não veio trazer religião, Jesus não veio trazer a placa da igreja dele, Jesus veio trazer a igreja dele para salvar muitos que estão perdidos com enganos e mentiras, pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro. Jesus é essa ponte, Jesus é este canal aonde liga o homem, o ser humano perdido, à presença do Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus este que ama todos os seres humanos. João 3,16 deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira, e quando fala mundo, são todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Paulo estava justamente fazendo isso, falando desse Filho de Deus maravilhoso, de Jesus Cristo. E ali Paulo começa a explicar o que aconteceu com ele durante um trajeto, justamente um trajeto aonde ele ia pegar mais cristãos, impedir a pregação do evangelho, pois ele achava que quem pregava sobre Jesus era falso, não era correto. Paulo estava preso na sua religiosidade, Paulo estava preso nas suas crendices, Paulo só acreditava que o que ele cresceu aprendendo desde um jovem era o correto, estava com aquelas vendas nos olhos ainda, estava com os olhos fechados, estava com os olhos bloqueados com respeito à verdade de Jesus Cristo. Mas durante esse caminho ele relata que ele vê um clarão e com isso ele cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, as pessoas também não entendem, mas ele vê Jesus Cristo glorificado, ele vê Jesus Cristo todo glorioso, pois Jesus aqui já não estava fisicamente, aqui Jesus já estava glorificado, Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos, Jesus já tinha subido aos céus, mas aqui há uma experiência sobrenatural que Paulo tem, uma experiência sobrenatural mesmo, maravilhosa, onde Jesus aparece para Paulo, e ali faz uma pergunta a Paulo, Saulo, até então não era Paulo, aqui quando ele tem essa experiência, é Saulo, por que me persegues? E ali ele não entende, ele vê aquele clarão, a pessoa de Jesus, e ele faz uma pergunta não entendendo: ô Senhor, quem és tu para que eu venha te perseguir? Quem é o Senhor? Quem és tu para que eu estou fazendo o que de errado? Aí eu sou Jesus. Aí Jesus se revela: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Aqui a gente já tira várias lições, e nesse texto eu queria tirar algumas lições e compartilhar com você, amado ouvinte, seja na internet, seja aí de um lado de uma caixa de som dessa, ou embaixo, próximo, de repente sua casa é alta, você está podendo ouvir, essa voz pode estar te alcançando. Então vamos tirar umas lições juntos aqui, vamos aprender com a palavra de Deus. Logo aprendemos que todo aquele que persegue Jesus, que persegue aqueles que creem em Jesus, persegue o próprio Jesus.
Não se preocupa se pessoas estão mexendo, te perseguindo, te maltratando por você seguir a Jesus. Te perseguiu, está perseguindo o próprio Jesus. Então está comprando briga com Todo-Poderoso. Então não se preocupe. Paulo estava fazendo isso inconscientemente, sem saber. Muitos também fazem isso sem saber. E pessoas que às vezes precisam de cair de cavalo do cavalo, de cair da sua posição, do pedestal, para ter um encontro verdadeiro com Jesus. Paulo ali precisou, Saulo naquele momento precisou cair do cavalo mesmo. Precisou cair, ter uma queda, precisou de cair mesmo da sua postura, pois quem está sentado ao cavalo é diferente de quem está em pé no chão. Dá para entender que é uma situação até de uma posição maior. Ali o Senhor Jesus, só com a sua presença, Jesus nem encostou nele, só com a presença de Jesus, já aquele clarão pôs Paulo por terra, Paulo cai no chão, e ali ele não entende, Jesus começa a ministrar o coração de Paulo. E ali nós vimos que Paulo começa a ter a primeira experiência com Jesus, mas foi necessário cair do cavalo. Tem muitas pessoas que precisam cair mesmo do salto, tem pessoas que precisam descer para ter uma experiência com Jesus, para conhecer esse Cristo maravilhoso que transforma vidas. E aí Paulo, no caso Saulo, neste momento, ainda é Saulo, não era Paulo, ele vai e fica cego nessa circunstância. Ele fica cego, ele não consegue ter uma revelação mais profunda de Jesus, ele não consegue compreender mais algumas coisas de Jesus. Ali Paulo não consegue entender o que está acontecendo, mas ali ele entendeu de início que ele teve um encontro com Jesus. Ele entendeu que estava perseguindo o Cristo vivo. Ele entendeu que estava maltratando o próprio Jesus Todo-Poderoso. Ali ele entendeu o mistério. Essa mesma história é relatada no capítulo 9 desse mesmo livro de Atos. E ali Lucas, que é o escritor de Atos, explica que Ananias foi um homem que era servo de Deus, temente a Deus, foi chamado, até teve medo de ir ali para ministrar a favor de Paulo, mas o próprio Senhor mandou ele lá, o Espírito Santo de Deus revelou para ele ir, ele foi obediente à voz do Senhor e abençoou a vida de Paulo, pois Paulo não estava enxergando. Paulo teve uma experiência inicial, mas não teve uma experiência contínua. Tem pessoas que às vezes só têm experiências iniciais, acham que é o suficiente. Paulo, quando teve a primeira experiência com Jesus, ele ficou cego, ele precisou enxergar mais. Muitos assim também começam a caminhar na presença do Senhor, vai e visita uma igreja, só porque recebe ali um arrepio, chora, ou uma bênção, e ali até esquece da presença do Senhor, achando que é o suficiente, ou deixa de lado a presença do Senhor, achando que é o suficiente. Não, continua cego, você precisa de experiências mais profundas, precisa de ir lá conhecer esse Cristo maravilhoso. E ali Paulo ficou cego, ele não conseguiu mais ver nada, ele ficou impossibilitado, mas ele precisou de uma intervenção de um servo dele, de Deus. Foi ele que impôs as mãos em Paulo, que era Ananias, e ele pôde abençoar, e na hora Paulo recobra as vistas. Ficou 3 dias sem enxergar, e ali Ananias faz uma oração simples, e aonde ele pôde manifestar a graça de Deus, e Paulo começou a enxergar. Entendemos aqui, aprendemos também que precisamos de experiências. Tem pessoas que estão cegas, não estão conhecendo, conseguindo ver mais Deus, as coisas, só porque pegam pequenas bênçãos, não é o suficiente para a caminhada da fé. Precisa se aprofundar mais, precisa conhecer esse Jesus mais, precisa abrir os olhos mesmo. E às vezes sozinho não vai conseguir, precisa de ajuda. E não é qualquer pessoa que pode te ajudar nessa empreitada. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que são do próprio Deus vivo, pessoas que pertencem a Jesus. E ali Ananias era um servo de Deus e ajuda Paulo. E ali ministra a Paulo um monte de coisa, a Saulo, melhor dizendo. Eu falo Paulo porque aqui ele é Paulo, mas essa história que estou relatando ainda é Saulo, porque a palavra Paulo significa pequeno. E quando Saulo entrega o seu coração totalmente a Cristo, verdadeiramente, sinceramente, não de forma hipócrita, não de forma religiosa, mas entrega sinceramente, ali ele ele não aceita ser chamado mais de Saulo, e sim Paulo, pequeno, e ele se dedicou totalmente à obra do Senhor. Então ali Ananias ministra a Paulo ali e fala algo importantíssimo, que é o que Deus quer para mim e para você. E ali ele faz uma ministração muito importante, que é o desejo de Deus para todo ser humano dessa terra.
É o desejo de Deus para todos aqueles que estão vivos nessa terra. Deus amou o mundo de tal maneira, então Ele quer que todos conheçam as verdades dEle. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos conheçam quem é Jesus. Quem é esse Filho de Deus? Quem é este? O que Jesus vai fazer aqui? Para quê? Então Paulo não entendia, só ficou cego, não compreendeu mais depois. Precisou de ajuda. Precisou de ajuda para compreender a vontade do Senhor Jesus. E ali do verso 14, desse capítulo que a gente leu, após Ananias fazer a oração, após Ananias abençoar a vida de Paulo ali no poder do Espírito Santo, ele fala, no finalzinho do verso 13, eu vou ler aqui, fala bem assim: Saulo, ainda era Saulo, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Ali, ele começa a descortinar os olhos dele. Verso 14, então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca. Aqui está a vontade de Deus. Uma delas, que a Bíblia é repleta da vontade de Deus. Aqui nesse texto eu queria estar endossando um pouquinho mais com você, amado ouvinte, sobre essa vontade de Deus expressada aqui no verso 14, que Deus tem e quer que eu e você, dia a dia, principalmente aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Deus está escolhendo pessoas, Deus está chamando pessoas, e você pode ser essa pessoa sim. Deus está te chamando, já manifestou a vontade dele para você de várias maneiras. De repente, até nesse exato momento, nessa humilde mensagem, nessa humilde ministração, Deus pode estar sim te chamando para um particular. Seus olhos ainda estão fechados, você precisa de uma experiência melhor com o Senhor. O Senhor pode estar te chamando neste momento. Você ouvindo esse exato momento, o Senhor te chama. Para quê? E te escolhe para conhecer a vontade dele. Dele quem? De Deus. Deus te chama, te escolhe para você conhecer a vontade dele, você conhecer a vontade do Senhor, que é perfeita, boa e agradável. Deus está te chamando para você conhecer. Mas qual é a vontade dele? Muitos acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas não fazem. Vivem para si mesmos, vivem fazendo as suas próprias vontades, vivem fazendo o que lhe agrada, vivem fazendo o que é prazeroso para si, mas esquecem de agradar a Deus. Mas Deus tem um chamado para todos nós, de viver somente para Ele, de viver integralmente para Ele, totalmente para Ele. Mas pastor, é possível isso? Claro que é possível, claro que é possível. É só dar por total a vida ao Senhor Jesus, que Ele vai conduzir. Mas como que é isso? Você está perguntando demais, não precisa saber de detalhes. Entrega a vida que Ele vai te mostrar detalhes. Paulo teve a experiência dele, Paulo não entendeu a princípio. É normal muita coisa chegar da parte de Deus para nós e a gente não entender. Mas Deus vai trazer pessoas para nos ajudar, como trouxe a Ananias. Deus vai trazer revelação, como trouxe a Paulo. Deus te chamou, Paulo. Deus te escolheu, Saulo. Te escolheu para quê? Tem um propósito. Deus chama e escolhe para quê? Com um propósito. Conhecer a vontade de Deus. Ver o justo. Esse ver o justo é ver a Cristo. É ver o Todo-Poderoso, sim, e ouvir uma voz de sua própria boca. Olha que coisa linda, ver o justo. Se você tiver com Bíblia aí, você pode abrir, que está até de letra maiúscula, porque não é um justo qualquer, é o Todo-Poderoso, é o Filho do Deus vivo, é Jesus Cristo, aquele que um dia vai vir. Então, ouvir, além de conhecer a vontade desse Deus maravilhoso, vamos também e ver Ele. Temos condições de ver. Paulo viu Jesus glorificado. Foi uma experiência sobrenatural. Tudo bem que a gente não vai ter essa experiência todos os dias, é verdade. Mas podemos ter sim. Muitas pessoas já tiveram. Mas além de ter essa experiência sobrenatural, vamos ver Jesus de várias maneiras na nossa casa. Vamos ver Jesus na nossa vida se movimentando. Vamos ver os movimentos dele na nossa vida. Vamos ver sim a obra dele.
que tudo aquilo que glorifica o nome dele é ele que está lá. Você vê um casamento que estava arrebentado, destruído, uma família destruída, aí você vê uma pessoa ali conduzindo aquela família a Cristo, vê uma família ali buscando a presença desse Deus maravilhoso, aí começa uma restauração dentro daquela casa, os filhos largam a droga, o pai e a mãe já não brigam, e o pai começa a trabalhar, as coisas de Deus começam a funcionar, essa família começa a orar dentro de casa, antes brigava, agora ora. Isso é movimento de Deus, Jesus está naquele lugar. Aí quem vê essas coisas fala, alguma coisa está de errado aí, está diferente, está coisa boa. Quando vai saber, é Jesus que está ali. Isso é ver Jesus, é ver a transformação da pessoa. A pessoa que vivia com vícios, vivia fazendo coisas erradas, hoje não consegue mais fazer, não tem prazer mais nessas coisas que destrói a vida, a prestação, não destrói de vez. Vícios, essas coisas destrói a vida, a prestação. Pessoas estão morrendo a prestação aos poucos. E quando faz uma entrega a Cristo, que coisa linda, maravilhosa acontece na vida desse ser humano. Uma reviravolta, 180 graus de mudança, uma mudança sobrenatural, ao mesmo tempo natural, mas esse Deus que a gente serve é sobrenatural. E ali há uma mudança na vida desse ser humano. Jesus está ali. É o Espírito Santo do Deus vivo agindo na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo recebeu essa chamada, Paulo recebeu essa promessa, e essa promessa está para nós até hoje. Vamos ver sim o justo, o Cristo vivo, vamos ver os movimentos dele, o agir dele nas nossas vidas. E além de ver o justo, vamos também ouvir a sua voz. Coisa linda ouvir a voz de Deus. Deus fala até hoje. Deus fala porque o Deus da Bíblia é um Deus vivo. O Deus da Bíblia não é um Deus de história somente, não. Tem história aqui, mas é um Deus vivo. Essas histórias bíblicas, ela emana vida, ela pula daqui, gera transformações, como transformou a minha vida. Esse Deus tem esse propósito para todos nós. Além de conhecer a vontade dele, ver o justo, vamos também ouvir sua voz. Você tem ouvido voz de quem ultimamente? Quais as vozes que você tem dado ouvido ultimamente? Quais as vozes que você tem atinado e obedecido? Quais são as vozes que têm te conduzido? Essas vozes têm te conduzido para lugares que têm gerado bênção? Essas vozes têm te conduzido a circunstâncias que têm promovido bênção na sua vida? São vozes de Deus, porque Deus usa pessoas para falar conosco, sem dúvida. Usou Ananias aqui para falar com Saulo. Deus pode estar me usando aqui agora sim para você, para entender a vontade dele. Quem sabe Deus está te revelando aí que companhia está te conduzindo a circunstâncias que está te levando a arraso, a frangalhos. Deus pode estar te revelando pessoas que pode estar te conduzindo a circunstâncias que está te levando a derrotas familiares. E o Senhor Jesus te chama para conhecer a vontade dele. O Deus vivo te chama para você conhecer a vontade dele. Chamou Saulo aqui, e Saulo de prontidão teve grande experiência. Se você vir todo o Novo Testamento mais adiante, as cartas, a maioria são todas de Saulo, de Paulo. Que é que Paulo já é pequeno, ele se considera pequeno, e foi um grande homem de Deus. Homem com pouca tecnologia, com pouco recurso, um homem que viveu para fazer a vontade de Deus. Ali de fato ele pôde entender, conhecer o justo, ele conheceu a vontade de Deus e ouviu a voz de Deus, coisa que Deus quer para mim e para você todos os dias. Deus quer para você, meu amado ouvinte, conhecer a perfeita e agradável voz dele, a vontade dele, entender para que ele está te chamando. Ele não está te chamando para você participar de uma religião. Ele não está te chamando para você participar de uma igreja. Isso tudo faz parte. Mas o mais importante, ele está te chamando para você conhecer ele. Conhecer esse Deus vivo maravilhoso. Aqui foi uma experiência de Saulo, que depois virou Paulo. Aqui ele precisou de cair do cavalo. Precisou de ficar cego. Não compreendeu a princípio a chamada de Deus. Mas depois, pessoas usadas por Deus ajudou ele a compreender a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. E ali Saulo pôde compreender, ouvir a voz de Deus, pôde compreender, ver a Deus, entender que o Senhor Jesus estava ali com ele, e também pôde compreender e conhecer mais esse Deus.
Então, uma palavra simples, humilde que eu deixo aqui nesta noite é essa para você. Que você, se for preciso, que você caia do cavalo. Se for preciso, você caia do cavalo mesmo, para conhecer esse Deus maravilhoso. Não espere cair do cavalo. Não espere ficar cego, não espere coisas piores acontecerem para você ir a Cristo. Não espere coisas piores acontecerem para você entregar esse Deus verdadeiro. Eu sei que eu estou falando e muitas pessoas podem estar ouvindo sim nesse momento. Quem sabe você está até fazendo até cara feia para essa fala. De repente você franzine a cara, a testa, você faz até bico, franze, entorta o nariz, não interessa. Mas eu creio que essa voz pode estar alcançando muitas pessoas que está precisando ouvir isso. Dessas 200.000 ou mais que está ouvindo, uma pessoa só que está compreendendo e obedecer essa palavra, a Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro. E os anjos fazem festa quando você obedece a palavra de Deus, obedece a voz de Deus, começa a compreender o que Deus quer para você. Então, como Paulo teve essa experiência, ele relata aqui com as palavras dele. Aqui são as palavras de Paulo. Lá do capítulo 9, palavras de Lucas. Aqui é Paulo explicando a sua experiência. Assim também que você venha ter experiências com Deus. E você que não entregou seu coração a Cristo, não demore, não resista à vontade de Deus. Você que não teve essa entrega ainda ao Senhor Jesus, você não endureça o seu coração. Você que ainda não teve essa entrega sincera, pastor, já entreguei, eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para te encorajar. Não estou aqui para chamar a tua atenção, é para te encorajar, você entregar seu coração sinceramente a Cristo. Entrega, ele já está te chamando, não é de hoje, já estava chamando Paulo há muito tempo. Paulo já estava incomodado, até ele indo fazer essas coisas erradas, ele ia lá maltratar cristão, ele ia lá maltratar pessoas, mas mesmo assim ele já estava incomodado dentro do coração dele. Quem sabe você também pode estar sendo incomodado por Deus, não é de hoje. Você pode entregar o seu coração a Cristo aí onde você está. Mas tem muita pessoa do meu lado, eu estou dentro de um bar, não interessa. Deus te ouve a si mesmo. Você pode se retirar daí para o seu quarto depois, entrega o seu coração a Cristo. Se você vê um crente passando na rua, você fala, eu quero entregar meu coração a Cristo, ele vai orar por vocês. Se é uma pessoa que ama Jesus, procura saber que é uma pessoa que se ama Jesus, tipo aquele Ananias que entrou em cena aqui para ajudar Paulo, ele vai te ajudar também. Se eu sair daqui dessa rádio, você me encontrar, pode me chamar que eu faço a oração contigo. Você que mora aqui em Taquara ou em qualquer outro bairro aí, entrega seu coração a Cristo. Ele tem experiências maravilhosas para você. Ele quer te dar experiências maravilhosas. Ele quer que você venha ouvir a voz dele. Ele quer que você venha compreender a vontade dele. E ele quer que você venha ver ele na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus familiares, nos seus amigos. Porque através de você vai manifestar a graça dele para os seus amigos, familiares. E em nome de Jesus, minha oração é que você faça logo isso. Eu oro para que você não precise cair do cavalo como Paulo caiu. Que você não vai ter uma experiência até o ponto de ficar cego. Mas que você venha se render a esse Cristo maravilhoso, esse Deus vivo, a esse Senhor Todo-Poderoso, que o nome dele é Jesus, Filho do Deus vivo. Eu quero fazer essa oração por você. Se você ouviu essa palavra, se você está na internet, se você está aí mesmo sentado no banco da praça, mesmo sozinho ou com alguém, pede licença a essa pessoa, fala, olha, eu vou fazer essa oração aqui. Não repara não, você faça essa oração. Você que está jogando bola na quadra, eu quero orar também por você. Você que está sentado aí na praça, conversando, eu quero abençoar a sua vida, que essa palavra venha te conduzir à vontade, à graciosa vontade de Deus, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, quero te agradecer essa oportunidade. Quero te agradecer, meu Deus, por saber que o Senhor está chamando pessoas. Quero te agradecer que o Senhor é muito bom. Quero te agradecer, meu Deus, que a tua misericórdia dura para sempre. Quero te agradecer, meu Deus, que a tua graça é manifesta de várias maneiras. E ela está sendo manifesta aqui agora através dessa rádio. E em nome de Jesus, alcança aí, meu Deus, nos becos, alcança aí, meu Deus, nas esquinas, alcança aí nas praças, meu Deus, alcança aí nas ruas, alcança aí, meu Deus, aonde tiver uma pessoa que ainda não entregou o coração a Ti, ó Cristo, ó Deus, ao vivo. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai Celestial, vai quebrantando esse coração, vai fortalecendo, vai dando livramento. Meu Deus, muito obrigado por saber que o Senhor tem dado muito livramento. Meu Deus, faça essa pessoa entender que ela já até caiu do cavalo, ela está precisando de se aprofundar mais com
com o Senhor. E em nome de Jesus, fortaleça. Quero abençoar cada ouvinte, Senhor Deus, que está ouvindo essa mensagem. Quero abençoar cada pessoa que se encontra neste momento ouvindo a palavra do Senhor. E em nome de Jesus, eu profetizo e declaro na sua vida que o Senhor te chama e você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ver esse Deus maravilhoso. Você vai compreender a perfeita, boa, agradável dele, vontade dele, pois ele te chama para uma grande obra. Jesus te chama para fazer uma grande obra. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Que eu vou encerrar aqui dizendo: não caia do cavalo para você ter uma experiência com o Senhor. Permaneça até no cavalo, se Deus te permitir, mas não deixa para depois o que você pode fazer agora. Não deixa para amanhã. De repente é hoje, é agora. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais o Senhor Jesus vai fazer na sua vida. Deus os abençoe em nome de Jesus. Você e tua casa tenham uma ótima noite. Você que está trabalhando aí, tem um dia próspero de trabalho, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, tá? Já vai já? Fui fiel no horário, né? Rádio Popular, agora são 18h42. O pastor Kleber falou sobre o cair do cavalo. Eu até mesmo... ele falou sobre as pessoas virar o rosto, né? Às vezes as pessoas fazem cara feia, né, pastor? Às vezes faz cara feia. Eu quero dizer, só antes de terminar a fala, de que é como nós falamos no início do programa. Deus traz um mensageiro para falar para nós exatamente aquilo que devemos, né, ouvir. E hoje nós estávamos em Planalto Serrano, pastor, e um irmão, né, agora novo convertido, ele estava comentando comigo que ele só usou outra palavra. Ele falou que Deus levou ele para vários desertos para ele entender exatamente o chamado de Jesus. Então eu só quero testificar e confirmar isso, que ele falou isso hoje comigo, que antes dele ir para a igreja ele passou em vários desertos, quer dizer, antes de se render realmente ao próprio Deus. Mas o pastor aqui usou exatamente, Deus tem o sentido das coisas, né, pastor? Deus tem o sentido das palavras para ficar mais fácil para as pessoas entenderem dentro da palavra, né? Bom, agora são 18h43, se é 18h43, então nós vamos estar exatamente fazendo a nossa encerramento da nossa programação, tá certo? Então a todos vocês, até amanhã, se Deus assim permitir, mais uma vez no programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. Se está doendo, Deus está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento, e não demora a minha prova, e pelos olhos da fé
Vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha ou perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Se está doendo, Deus está vendo. Já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento. E não demora a minha prova. E pelos olhos da fé vejo Deus mudando essa história. Deus vai mudar a minha história. Outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha ou perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Eu vou passar por lá, mas não vou me queimar. Deus vai me acompanhar, não vai me abandonar. Que desce lá do céu pra me purificar, que prova minha fé, pra me renovar. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha ou perigo. Passo pelo fogo outra vez. Passo pelo fogo outra vez. Eu passo pelo fogo outra vez. Passo pelo fogo outra vez. Mas Deus está comigo. Passo pelo fogo outra vez. Pelo fogo outra vez. Deus está comigo. Novidades sonoras do Brasil e do mundo. Simples assim. O melhor do louvor e adoração. Almoço Gospel, o seu alimento espiritual. De segunda a sábado, de 11 da manhã ao meio-dia. Rádio Popular. Rádio Popular. Anúncios que dão resultado. 6h50. Que Deus é esse que está por perto?
seu provedor de internet chegou. Conecte Mais Telecom, empresa séria e comprometida com os seus clientes, fornecendo o que há de melhor em internet banda larga para a sua casa. Tudo isso com ótimos preços e o melhor, Wi-Fi totalmente gratuito na aquisição de qualquer plano. Atendimento ágil e eficiente. Você não pode perder. Internet pensada em você. Acesse www.conectemais.com e confira. Assine já 3398-6300 ou 99943-6065. Pois Deus estava com ele. Você pediu, agora tem. Autoescola Serrana, sob nova direção, responsabilidade, credibilidade e tudo o que você merece. E mais, na Autoescola Serrana, você vai encontrar professores especializados e preocupados com a sua segurança e da sua família. E mais, ainda com os melhores preços da Grande Vitória. Venha fazer uma visita e comprove. Se você quer aprender a dirigir carro, moto ou ônibus, o lugar certo é a Autoescola Serrana, pois o nosso compromisso é com você. Maior índice de aprovação no Detran. Autoescola Serrana, localizada na Rua Major Pissarra, ao lado da antiga Prefeitura Centro Serra, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 18 horas, aos sábados das 7 da manhã ao meio-dia. Telefone 3251-1714, 3251-1714 ou 99995-1092. Os melhores preços, as melhores condições de pagamento, é só aqui na Autoescola Serrana. Você quer aprender a dirigir carro, moto ou ônibus? É só aqui na Autoescola Serrana, cuidando de você. Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz. Alô, amigos, aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes. Ligue para o 0800 990500 e denuncie. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte. Há um desejo e meu coração há uma chama e arde por ti.